Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral pra dar uma moral extremamente importante pra gente. Vamos começar falando sobre um ícone da música no mundo, mas superior ao mundo, na Bahia, que é o nosso querido Jimmy Cliff, que acabou nos deixando no dia de ontem e merece, sem sombra de dúvidas, a homenagem mais do que merecida aqui no Sou Mais Bahia. Não só por ser um grande artista e ter deixado seu legado, uma filha baiana, diga-se de passagem, mas por ser tricolor de aço. Jimmy Cliff, o reggae, a Bahia e o Bahia foi o que trouxe aí o pessoal do A Embaixada. Em 1999, Jimmy Cliff gravou com o Olodum uma versão de No Woman No Cry, que ficou famosa na voz de Bob Marley e havia sido traduzida anos antes por Gilberto Gil. A música foi a faixa de abertura do A Música do Olodum 20 anos, álbum que celebrou o 20º aniversário do grupo musical baiano. No estúdio, Cliff utilizou um uniforme do Bahia, clube pelo qual tinha enorme carinho após suas várias passagens pelo estado. A camisa 10, que pertencia ao jogador Lima Sergipano, acompanhou a estrela jamaicana durante a gravação. As imagens de Jimmy Cliff com a camisa do Bahia se eternizaram como um símbolo da eterna relação entre o esquadrão, a cultura negra e a arte baiana, e, é claro, duelo entre ele e a Bahia. Nesta segunda, Jimmy Cliff nos deixou aos 81 anos de idade, mas seu legado e sua música, assim como o amor que ele sempre teve pela arte e pelo povo brasileiro, serão eternos. Descanse em paz, Jimmy Cliff, jamaicano de alma brasileira, de coração baiano, tricolor de aço, foto memorável, emblemática e que fala muito por si só. Olha só que registro magnífico de Jimmy Cliff no estúdio de gravação com a camisa do esquadrão. É, sem sombra de dúvidas, algo para poder ficar registrado na história, que Jimmy Cliff possa descansar em paz. Meus amigos, minhas amigas, iremos falar sobre o Bahia e seu processo de preparação para a partida contra o Juventude. Mas antes eu posso falar sobre o nosso adversário. O Juventude vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Assim como o Bahia ainda tem 3 jogos para poder disputar na competição. Está no 19º lugar com 33 pontos conquistados, enquanto o primeiro time fora da zona é o Vitória da Bahia com 39. Ou seja, são 6 pontos de diferença, sendo que ele ainda tem 9 pontos para poder disputar. Ou seja, mais uma vez, o Bahia pode vir a, de certa maneira, rebaixar a equipe do Juventude nesta rodada. Existe essa possibilidade, existe essa chance do Bahia acabar conseguindo aí rebaixar a equipe carboneira, tá? E o técnico do Juventude, que é um velho conhecido do torcedor do Sport Clube Bahia, o Thiago Carpini, está negociando, nem está sendo alvo, interesse, nem nada. Já está no processo de negociação com a equipe do Sport, que já foi rebaixada para a Série B. Então, isso, querendo ou não, afeta, entra em campo e, de alguma maneira, pode aí atrapalhar mais ainda o nosso adversário. Mas, assim, independente do adversário, da situação do adversário, da situação do técnico, o Bahia tem que fazer a sua parte, né, meus amigos? O Bahia vai pegar um time que está com um momento, vivendo um momento de muita instabilidade, tá com a sua queda para a Série B encaminhada. O Bahia tem que vencer esse jogo, não tem conversa. E hoje o Bahia iniciou o seu processo de preparação para essa partida que vai acontecer na sexta-feira, tá? E temos novidades importantes para serem destacadas. Tá aí, ó. De olho no Juventude, elenco se reapresenta no CT Evaristo Macedo. Nesta terça, no turno matutino, o grupo realizou a primeira atividade com bola da semana, visando o duelo contra o Juventude em Caxias do Sul. Os atletas participaram de um exercício de enfrentamento entre 2 times e um terceiro como apoio dentro do espaço reduzido. O segundo treino foi dedicado aos cruzamentos e finalizações. Os titulares contra o Vasco da Gama logo em seguida saíram mais cedo. Quem ficou ainda participou de outro trabalho técnico, novo enfrentamento entre 2 times com 2 coringas posicionados nas laterais com regras de passes e finalização. O zagueiro David Duarte e o atacante Sanabria seguem em tratamento. O meio-campista Michel Araújo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial, no LCM, e iniciou o processo de recuperação. Ou seja, não teremos, muito provavelmente, Michel Araújo, David Duarte e Sanabria, a gente já sabia,
nessa temporada de 2025. Todos só devem voltar para o ano que vem, essa é a tendência, mesmo que o processo de Michel Araújo não necessite aí de cirurgia, né, de algo um pouco mais delicado, aprofundado, e que deixaria ele de fora dos gramados por mais tempo, ainda assim é uma lesão no ligamento colateral medial, né? Então o atleta vai ter que ser observado de perto, vai ter que ter um cuidado, sem sombra de dúvidas, especial para ele poder voltar a campo. Então a tendência é que ele só retorne aí aos gramados em 2026. Vamos aguardar o desdobramento dessa história. Outra história que o torcedor do Bahia está aguardando desdobramento, e aí aqui a gente tem que relatar porque saiu na ESPN, não foi qualquer fonte de notícia e de informação que apurou essa informação, esse detalhe. Estamos falando da ESPN. Consultamos fontes próximas que garantiram que até o momento não há nada entre o Everton e Bahia. Mas a ESPN apurou o seguinte: o Everton de saída do Palmeiras, quais clubes estão interessados e como o goleiro avalia o seu futuro. Matéria, como eu disse e reitero, da ESPN Brasil, apuração da ESPN Brasil, que a gente vai ler aqui para vocês entenderem, tá? Aos 37 anos, o Everton tem atraído olhares de outros clubes brasileiros para a próxima temporada. O goleiro do Palmeiras se tornou alvo do Grêmio e chamou a atenção do Bahia após perder posição para Carlos Miguel por conta de uma fratura na mão. O jogador tem contrato com o Verdão por mais um ano, mas o Imortal monitora a situação com interesse enquanto o Bahia apenas sonda. Nenhum contato oficial foi feito com a camisa 21 alviverde. O Palmeiras disputa o título da Libertadores no sábado às 18 horas contra o Flamengo em Lima, no Peru. A ESPN apurou que mesmo que não seja titular na decisão, o Everton sequer cogita qualquer situação neste momento. O goleiro está focado na reta final da temporada e pode ouvir propostas ao fim dela para analisar uma permanência ou uma saída com cautela. O Everton não entra em campo pelo alviverde desde outubro, quando teve constatada uma fissura na mão. Então esse é o panorama. Obviamente que ele vai dizer que está focado no Palmeiras, né? E estamos indo aí para uma final de Libertadores da América, para uma reta final de Campeonato Brasileiro da Série A. Ele realmente tem que estar focado no Palmeiras. Mas estamos falando de uma matéria de apuração da ESPN Brasil. Bruno Andrade, da ESPN Brasil, que trouxe essa notícia, essa informação quentinha para a gente poder analisar. Bom, 37 anos de idade para um goleiro não é uma idade que finda a carreira. A gente tem visto isso no futebol brasileiro. O caso mais extremo é Fábio, então nem vou usar ele como exemplo. Mas o próprio Everson, que está hoje no Atlético Mineiro, e outros, tem uma idade mais avançada e ainda conseguem render em bom nível. Ronaldo tem dado conta do recado, mas é evidentemente que o Bahia procura um goleiro do nível alto para poder disputar com ele na próxima temporada. Aparentemente, o Everton é uma opção, está sendo sondado pelo Bahia. Inclusive, eu tive a oportunidade de apurar um tempo atrás essa informação de o Everton e faz sentido realmente o interesse do Bahia, por mais que as fontes próximas, no momento, neguem qualquer tipo de interesse. A ESPN traz que é apenas uma sondagem até aqui, então vamos aguardar o desdobramento da história. Valeu, tamo junto, galera. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é muito importante. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?